caso, para estudarmos o movimento uniforme e uniformemente variado, é o caso do lançamento oblíquo. Ou seja, o que é um lançamento oblíquo? Normalmente a gente analisa o lançamento oblíquo através do exemplo de um objeto lançado nas proximidades da superfície do planeta, num ângulo diferente de 90 graus em relação à superfície. Ou seja, o objeto é lançado a partir de uma posição com algum ângulo formado com a superfície e descreve uma trajetória, em relação à superfície. Então esse é o lançamento oblíquo. Veja, características importantes que a gente tem no lançamento oblíquo. Primeira delas, a partícula, quando ela é lançada, a partir do momento que ela é lançada, que forças que atuam sobre ela? Se a gente desprezar a resistência do ar que se encontra em torno da partícula, nós vamos ter apenas e tão somente a ação da força peso. Lembra da força peso? Ainda vamos falar mais sobre ela. Mas a força peso pode ser calculada pela massa vezes a gravidade. Mas se força é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, então isso permite com que a gente analise que a partícula vai ter uma aceleração dada pela aceleração da gravidade no local. A aceleração da gravidade, ela é vertical para baixo. Ou seja, enquanto a partícula sobe, ela caminha contra a gravidade, ou seja, ela está sendo desacelerada. Mas a hora que ela estiver descendo, ela está a favor da gravidade, então ela estará sendo acelerada. Tá? Então, essa análise dirá para nós o seguinte: se vamos analisar esse movimento e existe uma aceleração, essa aceleração, lembra que a aceleração é o resultado de variação da velocidade. Então implica em a gente analisar a velocidade da partícula num instante qualquer e entender o que está acontecendo com ela. Então imagine, não precisa ser no lançamento, nem no ponto mais alto, mas num instante qualquer da subida ou da descida, essa partícula terá uma velocidade, ou seja, um vetor, direção, sentido, E a velocidade da partícula naquela hora. Essa velocidade, normalmente a gente se preocupa em trabalhar com ela analisando os eixos, Os eixos do movimento, ou seja, a partícula anda horizontalmente e anda verticalmente. Então a gente trabalha com projeções num eixo horizontal. Falar, um eixo horizontal paralelo ao plano? É mais ou menos, Porque o plano, a Terra é plana ou é curva? Então, em relação à região do lançamento, um eixo na horizontal, paralelo ao chão, e um vertical, os nossos eixos X e Y. Então, naquele lugar que a partícula se encontra, ela vai fazer com esse eixo horizontal um determinado ângulo alfa. E a partir disso, então, a gente pode pegar a velocidade, realizar a projeção desse vetor velocidade nos eixos x e y. Lembre-se que projeção perpendicular. E aí a gente analisa separadamente a velocidade com que a partícula se desloca, no eixo x e a velocidade com que ela se desloca no eixo y. Em relação ao ângulo alfa, essas velocidades, esses vetores velocidades poderiam ser entendidos como Vx. Quem que é Vx? Ela é o módulo de V vezes o cosseno do ângulo alfa.
Quem que é Vy? A Vy é o módulo da velocidade vezes o seno desse ângulo alfa. Mas essa velocidade no eixo x, se a gente analisa no eixo x, não vai ter uma aceleração no eixo x. A aceleração existente é da gravidade e ela atua no eixo y. Então, essa velocidade no eixo x é uma velocidade constante. Ou seja, no eixo x, nós temos um movimento uniforme. Já a velocidade no eixo y existe uma aceleração. Essa aceleração constante, se a gente desprezar variações da gravidade em relação à altitude e também a questão de latitude, né, do planeta, tá? Se a gente considerar a aceleração da gravidade constante, essa velocidade y sofrerá alteração de uma forma constante, ou seja, ela varia e ela, por exemplo, né, levará a gente a fazer uma análise de um movimento uniformemente variado. Então a gente conseguirá analisar o movimento da partícula pensando em separadamente o movimento no eixo horizontal e no eixo vertical, sendo que eles, na verdade, são sempre simultâneos. A gente analisa separadamente cada um, mas eles serão simultâneos. Tá? Então vamos dar uma olhada como isso atuaria no movimento completo da partícula.